internautas do Iagora Podcast. Estamos aqui com mais um episódio. Estamos de volta. Isso aí, Iagora Podcast. Hoje entrevistando uma grande personalidade da Serra, nosso amigo Essi Scardini, mais conhecido como Jererel do Tempo Novo. Jornal Tempo Novo, que ano que vem faz 40 anos de vida aqui na Serra. Baiano de nascimento, capixaba de registro. Serrano de coração. Serrano de coração. Grande Jererel. Jererel, vamos começar nosso bate-papo aqui perguntando por que Jererel? Por que Jererel? Mas quando começou a ocupação de Laranjeiras, Certo. todo fim de semana, sexta, sábado e domingo, era uma avalanche de pessoas mudando para Laranjeiras. Você está falando de que ano isso? Nós estamos falando de 77, 78, aí, final de Perfeito. 77, 78. E eu fui o quarto morador, nossa família foi o quarto morador em Laranjeiras. Moramos ali na Avenida Central, ali na altura número 1316, mais especificamente perto da Megalar. Perfeito. Vendeu bem o lote? Não localizado. venderam? Não, era conjunto Mas habitacional. você vendeu depois? Não, A família. Deixou de ficar rico, né? Por causa não. Só tínhamos esse. que hoje é um troquinho que hoje vale. um troquinho que vale. Depende onde tá, né? Se tiver pras bordas, não é tanto. Não é tanto não, Tá é. brincando, tá brincando. Tem que ter mais Mas volumoso. aí nós começamos a construir um ponto comercial, mais ou menos 50 metros quadrados, mas faltou dinheiro. Ele ficou inacabado, sem as portas, sem nada. Era de telha de Eternite. E um amigo meu teve a ideia de colocar uma discoteca ali. Olha. E por coincidência, esse cara está aqui na Serra hoje. É o Quem? Juarez, que tem uma banca de jornal que não é mais de jornal ali. Rua da Feira. Sei, na Rua de Feira, Baixo, na Rua ali, de Baixo, novo é, centro administrativo ali. Isso, exatamente. Talvez eu não sei se ele lembra disso, mas ele me chamou, viu? Vamos botar uma discoteca aí. Final dos anos 70, início dos anos 80. Tava na moda, Tava deu no outra auge, né? volta No auge. e tal. Eu falei, vamos botar, mas como? Não, eu tenho um aparelho em casa lá de 3 em 1. Aparelho de som 3 em 1. Porque naquela época era o top Era. dos top. Falei, pegamos umas coxas chinil e fechamos na porta, na frente, com as tábuas. Pegamos pisca-pisca de Natal, a gente fez de Natal, enfeitamos internamente. Abrimos nos fundos uma janela para do lado de fora ter cerveja, né? Do lado de fora, que eu digo, no fundo do quintal, né? Pra vender, pra o dinheiro E aí, entrar. nós abrimos a discoteca ali. Primeira discoteca da Serra, Jererel. Provavelmente. Não Olha sei isso, se já olha isso, tinha olha algo, isso. né? E aí, só que era tudo muito improvisado, tudo muito empírico, né? Sim. E ficava mais gente do lado de fora do que de dentro, porque era um calor, era uma sauna lá dentro. E vocês fizeram tudo de forma bem intuitiva, pelo que eu tô percebendo, né? Sem Foi pela intuição. sem nenhum critério administrativo, no planejamento financeiro, nada. Nós fomos fazendo, né, na intuição mesmo e pelo coração, né? E aí tinha um rapaz lá, Roberto, morava na rua de trás. Eu acho que ele gostava de fumar um baseadinho aí. Acho que ele tava Aí, bem. Roberto, olha aí, revelação, Roberto. Eu não falei o sobrenome, então. Muito Não Roberto. é Roberto Carlos, não. Não. Aos nossos internautas que tem amigo Roberto. Não, mas é bacana. Os nossos amigos. Os nossos amigos que tem. Os nossos internautas que tem amigo Roberto, faz um corte bacana e manda pro seu amigo Roberto. Aí, Roberto, ó. Agora eu entendi o porquê que você gosta de. Tem que fazer um concurso para saber qual é esse Roberto. Eu sei qual. Mas aí o Roberto, acho que no auge da sua doideira lá, foi discoteca Jererel. Ó. E aí ficou discoteca Jererel. Eu ia para a escola pegar o ônibus, eu disse, ei, Jererel! Um Jererel foi depois de uma viagem. Aí ia jogar bola, Jererel, passa a bola, passa a bola. E aí, meu amigo, tem algumas coisas na vida da gente que a gente não escolhe, né? Apelido é um, né? Eles colocam e acabou. Alguns grudam e Ou foi. você aceita numa boa e leva na esportiva, você sai para brigar. Eu preferi aceitar, né? Não tinha como, né? E diz
que quando você aceita, às vezes até passa, né? Aquela onda passa, mas no seu caso não passou. Não passou, não. Ficou. Até porque o meu nome também não é um nome bonito, não. Você já falando, pelo seu nome Esse, quase esse Jererel, todos os dois são feios, né? Eci Scardini. Mas esse é o quê? É um indígena? Não sei, rapaz. Tem que ver com minha mãe, rapaz, que eu não sei o que quer dizer esse e o porquê do nome. Do né? nome. Mas Mas na isso. família tem mais alguém com nome assim, diferente, além de você? Não, tem o Hermi. Hermi. Hermi já Hermi já, mais, né? Mas, agora esse não. Então, Jererel, você está contando aqui, né? A gente está falando da região de Laranjeiras, porque nossos internautas possam, né, nos conectar com esse ambiente de hoje. Hoje é o nosso maior centro comercial hoje da Grande Vitória. O Espírito Santo é Laranjeiras. A gente está falando da década de 70, que a gente ainda estava vivendo os tempos de chumbo, vamos assim dizer, né? E aí, logo depois vem os anos 80. Né? E aí, como é que surgiu essa ideia? Que, se não me engano, você e sua família fizeram comerciantes e veio a ideia da criação, né, do jornal. Eu sei que pode parecer que eu estou antecipando, mas a gente vai lá, depois a gente vai retornar um pouquinho nessa questão da vida pessoal, só para a gente poder não perder esse registro de Laranjeiras, né? Do que é o Parque Residencial Laranjeiras hoje com aquele período. Como é que foi da discoteca pro jornal? Isso aí. demorou, não foi rápido, não. A discoteca foi uma coisa muito rápida. Ali você tava com quantos anos na Eu discoteca? estava 78 para 79, eu sou de 60, eu tinha 18, 19 anos. Perfeito. por aí, Tá vendo? né? Ele realmente pegou do 19 para frente, do jeito que ele queria. Ele já veio, ele já puxou. Então, assim, foi uma coisa muito rápida, podemos dizer, uma nuvem passageira, porque vinha gente do bairro Jabu, vinha gente do bairro de Goiabeiras, né, acho que Solon Borges, vinha muita gente de fora para cá, porque Vitória vinha para Serra para se divertir. Laranjeiras, eu não sei porquê, passou a ser um xodó, passou a ser um ambiente que atraía, não tinha nada, mas atraía. Talvez seria as meninas que estavam chegando lá naquela ocasião, né? Então, mas dava muita baderna do lado de fora. O pessoal mijava em qualquer lugar, gritava. Aí os vizinhos começaram a reclamar e a discoteca teve uma vida muito curta, né? Uhum. Depois disso, da discoteca, eu fui ensaiando várias coisas, né? Teve um período que nós voltamos a morar em Itacibá, da onde eu vim antes de vir para Laranjeiras. Cariacica. Né? Então, voltamos para cá, em algum momento ali eu fui ajudante pedreiro, eu ensaiei vender até caixão, eu fui trabalhar no sindicato da Vale do Doce, no Departamento de Patrimônio, com o finado Lino Pinto da Silva, e passei 9 meses como office boy na tribuna. Aí começou. E trabalhei no extinto jornal da cidade, que era da Maria Nilce, com Djalma Juarez Magalhães. Eu trabalhava como copydesk, corrigindo o texto. Então eu peguei ali uma escola, gosto, né? A escola começou ali. Começou ali. Entendeu agora o porquê, professor? Eu chegava na tribuna, eu era office boy, eu circulava o centro de Vitória todinho, correndo apressado, para eu chegar na tribuna a tempo de eu ir lá para a redação ficar catando milho lá nas máquinas de datilografia. Né? Para quem não sabe o que é uma datilografia, o Google hoje ajuda a gente descobrir, porque tem muitos nossos internautas com certeza nem sabem o que é Então, datilografia. Hélio, essa migração da discoteca para aqui, ela demorou, teve essas nuances, e ainda nós colocamos nesse, como depois, um pequeno merceariazinho, uma quitandinha, mas que também não prosperou, né? E aí, quando eu abri o jornal, meu pai de criação, né, que me criou, já tinha morrido, ele estava bastante doente. Era eu, minha mãe, meu irmão Júnior, que faleceu, e a Letícia. Nós éramos essa família aqui, dentro de casa. E como a mãe era professora, né, rede estadual, eu peguei essa experiência, peguei uma casualidade para abrir o jornal. Que casualidade é essa? Onde é a farmácia Mônica, hoje ali no centro de Laranjeiras, tinha uma pizzaria. Certo. Eu e um amigo meu alugamos essa pizzaria. E
ficamos lá trabalhando. Roberto? Não, Carlos. Carlos Campos. O Roberto já subiu da história. Não, mas, Roberto ficou pra mas a intenção é trazer o máximo que a gente puder o Roberto de volta. Aí, Roberto, não some não. Roberto que não é o nome dele. É. Um belo dia, aparece na nossa pizzaria um cara esquisitão pra danar, magro, alto, Cabelo Black Power da época. cabelo que lembrava aqueles jogadores de futebol, de basquete Basquete. americano, de Harley Globetrotters, parecendo um elemento daquele, uma figura daquela. Eu ficava meio apavorado, 2 jovens de 20 anos ali, chegou um cara daquele, Esse e eu sei agora? quem é. Eu também. Aí ele abriu a boca, né? Ai, vocês têm misto quente? Rapaz, quando ele... E tá aqui esse conosco aí. timbre de voz, eu falei, meu Deus do céu. Um homem daquele tamanho daquela Não voz. perdeu o medo. Passou medo. Mas ficou a dúvida, né? O que esse cara é, né? Aí, E nós estamos falando dos anos, já estamos nos anos 80 nós ali, já né? estamos falando aí do Maurilém Paulo Cruz, que foi o mentor Mauri. meu. Maurilém. Orientador. Nosso Mauri. Nosso Que faz Mauri. parte do nosso conselho editorial aqui, ó, Mauri. Então o Mauri foi esse personagem. Ele olhou pra mim, olhou, eu fiquei cabulado. Falei, o que esse cara tá olhando? Aí ele falou, você é de Nova Venécia? Quando ele falou Nova Venécia, eu falei, não, mas eu sei do que você tá falando. Ah, do Baianinho. Eu falei, Baianinho é meu irmão. Oh, rapaz, eu conheço esse Baianinho. Resumindo, Porque seu irmão tava fazendo um curso lá, não era isso? resumindo, ele foi escalado pela UFES para ir lá em Nova Venécia. Isso aí em 1983, para dar um curso de iniciação ao jornalismo para uns jovens lá em Nova Venécia. Perfeito. Nós temos o Norte Espírito Uns Santo. 5 ou 6 jovens, não sei. E dentro desse grupo estava o Hermir Scardini, o Baianinho, que é meu irmão. Está lá em Bicanga hoje. Você vê que o DNA não foge, porque se ele confundir, porque é parecido. Aí, quando eu falei que é meu irmão, aí ele contou o que ele foi fazer. Quando ele terminou de narrar o que ele foi fazer, eu falei, tem um negócio que eu queria montar aqui na Serra. Pô, você quer? Quero. Eu te ajudo? Então vou montar. Foi assim, Ó, desse jeito. Foi no ao acaso. ali, de estalo, tudo Ao na acaso. emoção. Ao O acaso. negócio você já tinha visualizado. Ainda não, mas eu tinha Não, o gostado negócio da que experiência. Você que falou com ele de montar um. Foi então um negócio aí que eu queria montar sim. aqui na Serra, mas ainda não tinha pensado também não, veio ali. Intuitivamente. É, entendeu? Eu tava Mais uma vez a com o intuição. Lindomar, General, só abrindo um parênteses dentro Claro. desse assunto, que a gente estava falando da questão do fato de ter sido um visionário também, né? Porque Sim. as referências de produção jornalística na Serra era do século XIX, né? Era. Então, Mas aí só para a história. aí o Hélio, Lindomar e Fábio, nós partimos então, a partir daquele momento, pensar em pegar a ideia e botar na prática. Aí eu trabalhava no sindicato da Vale Rio Doce, como no departamento de patrimônio. Eu fui começando a construir, ver o que eu podia arrumar de imóveis, né? Naquela época era tudo muito artesanal, né? Você fazia a montagem das páginas em cima de uma prancheta de desenho, régua T, né? Era uma obra de arte. Uma verdadeira obra de arte. Aí eu fomos fazendo no supapo. E na virada do ano de 1983 para 1984, circulou a primeira edição. Exatamente na virada do ano. Conta a história de como é que foi, assim, porque eu fiquei sabendo que ela atrasou um pouco, não foi, né? Estava previsto uma data, teve um atraso e... Era um momento festivo, Natal, Ano Novo, Festa da Serra. Nós finalizamos a edição mais ou menos dia 21, 22, não sei, de dezembro, com a data do dia 24. Mas eu não me lembro que o porquê ela atrasou e nós só conseguimos ter acesso à edição impressa, foram 500 exemplares e 8 páginas, no dia 20, na véspera, na virada do ano, no dia 31, exemplo, né, pela manhã, no último dia. Mas no jornal consta 28, né? Não, acho que consta, 24, não? 24. 24. Ele consta da fundação 24, que é Mas exatamente isso que ele está Vamos ver lá. esse atraso. Eu tenho um amigo de Vitória, na época é muito amigo da gente, Maurício Antônio Gomes.
Ele tinha uma moto, uma CG 125, e ele foi me ajudar a distribuir o jornal. Nós somos de Laranjeiras para Jacaraípe, com 2 pacotes de jornal de cada lado na garupa. E Ali, vambora. torcendo para não cair, né? Não frear e tal, né? E fomos para Jacaraípe. E começamos a distribuir jornal em plena virada do ano, em pleno foguetório, né? Festejo de Iemanjá, que naquela época era muito forte. Feliz 1984. E notamos ali já naquele momento um carinho. O pessoal para Que com bacana. o jornal. Aí pegamos parte desse jornal, nós fomos para Manguinhos. Manguinhos nós fomos na residência do falecido Erix Guimarães, que foi prefeito da Serra. Pô, perfeito. Uma tradicional, uma personalidade importante naquele momento e tal. Tinha uma festa familiar. E eu entrei lá na festa e comecei a distribuir jornal. E a receptividade foi muito boa, foi extraordinária. E aí nós saímos depois distribuindo no comércio os outros exemplares que ficaram e aí foi, né? Essa foi a primeira edição, ela aconteceu dessa maneira. Perfeito, internauta do Iágora Podcast conosco aqui, hoje recebendo esse Scardini, mais conhecido como Jererel, dono do maior jornal aqui da Serra. E a proposta do Iágora, Jererel, é isso, é da Serra para o mundo, é levar o que a gente tem de bom para a Serra, para o mundo, né? Poder ir trazer o que tem de bom no mundo para a gente trazer para a Serra também, fazer esse intercâmbio com a nossa cidade, com o nosso município, com a Serra, né? O Iágora Podcast tem essa proposta, não é isso, Fábio? Isso aí. E é uma honra para nós poder receber aqui, como eu estava falando, assim, a Uma história das da figuras cidade. mais importantes da história Exatamente, recente da porque cidade. se a gente parar para analisar, realmente confunde-se uma história realmente do jornal com a vida pessoal dele com a história da cidade, porque quando o Tempo Novo nasceu, como ele está narrando aqui, em janeiro de 1984, foi logo posterior à redemocratização. Foi quando o Mota, por exemplo, foi eleito prefeito em 82, que ele assumiu em 83. Eu queria que a gente tocasse nesse assunto daqui a pouco, porque isso vai dar Vai ser gostoso. vai dar uns quilômetros de conversa. Vai ser gostoso. Eu queria só que você comentasse aqui pra gente, antes de a gente tocar nessa questão que tem da redemocratização, até da época de hoje, né? Sim. Naquela edição comemorativa do milésimo exemplar, vocês falam que existiam os pessimistas, né? E diziam que vocês não dariam certo. E quem eram esses pessimistas, né? Quais foram as dificuldades desse início seu? Rapaz, veja bem, literalmente 99,9% era contra, até dentro de casa, né? Minha mãe, irmãs, da minha família, só o Júnior que gostou da ideia e abraçou, né? E do público externo, ninguém praticamente. Por quê? Porque todo mundo gosta de jornal antes de entrar no poder, para usar o jornal para chegar ao poder. Sim. Quando chega no poder, a Chegou imprensa lá. passa a ser problema. Chegou lá, Passa a cobrar, passa a denunciar, passa a mostrar as incoerências, o que deixou de fazer. o que prometeu e não cumpriu. Imprensa, do modo geral, ela não foi feita para falar bem de ninguém, ela foi feita para cobrar. Entendeu? Para mostrar o que está deixando de ser feito, ela vai no contraponto. Né? Então, assim, o Mota, por exemplo, eu conheci o Mota lá na oficina do Jornal da Cidade, no bairro ali perto do antigo Anchetinha, aquele bairro ali que eu esqueci o nome dele aqui agora. O Jornal da Cidade, a oficina era embaixo, o Mota Jucutuquara, morava em né? cima. Jucutuquara ali. Santa Cecília. Santa Cecília. Bairro Santa Cecília. Perto ali. Antiga Avenida Maruípe, antiga. Aí a oficina onde imprimia era embaixo, onde eu trabalhava, o Mota morava em cima, ele era dono do prédiozinho. Eu conheci o Mota ali, ele, a Dona Marildo, o Carlinho, a Maruza, né? O Mota, no que tange, na época, talvez ser um dos maiores empresários que a Serra tinha. A Mota tinha mais de 100 mil metros quadrados de terra na BR-101, ali na altura ali do macro,
aviação Planeta ali, daquele antigo Eliane Ornato. O Mota tinha 100 Área metros. valorizadíssima hoje. O Mota chegou a ter a maior frota de Scania, aquela 113 do Espírito Santo, aquele pico comprido, né? Mas eu conheci o Mota lá. E o Mota veio para a Serra para ser candidato a prefeito. E aí eu morava em Laranjeiras. Então, 82, isso. 82. É. E aí o Lino Pinto da Silva, quem eu me reportava no Sindicato da Vale, foi candidato a vereador. Eu, por tabela, eu ajudei o Mota ali, naquela empreitada. Né? Mas até então não tinha nada de jornal. O Mota assumiu, acho que em março de 83. Fevereiro de 83. Naquela época não era em janeiro, né? É, fevereiro. Assumiu. Quando foi mais ou menos em agosto, por aí, veio a ideia do jornal, eu comecei a falar com ele. Ele tentou me dissuadir de tudo quanto é maneira. Que isso não era bom, que a Serra é muito violenta, que eles iam me matar, que eu ia morrer. E que ele me dava... não estava errado, né? Violenta era mesmo. Continua, né? E que... Hoje tá tranquila, né, Fábio? Na época comparação àquela era muito violenta. Podia escolher o carro que eu quisesse na prefeitura. Ó. Eu olhava aquilo não como uma preocupação no sentido lato da palavra. Eu olhava a preocupação dele, comigo, não da minha... de eu atrapalhar ele. Você ameaçando o poder. Mas o Mota foi mas depois, quando saiu a terceira edição, ele viu que era irreversível, ele mudou o comportamento. Ele mudou, passou a apoiar, passou a gostar. Aí ele foi outro Mota. Né? Bom, quando eu comecei também, eu fui fazer um tour pela Câmara de Vereadores. Até então eu não conhecia ninguém. Não conhecia o Edilson, não conhecia o Eglife, não conhecia Dalto Martinelli, João de Barro, Zé Nova, Cajuza, não conhecia ninguém. Personalidades. Eu cheguei lá com a cara e a coragem e fui me apresentando. E para minha surpresa, eu sempre entendi quem gosta mais de imprensa é a esquerda do que a direita. A única personalidade, o único vereador que declarou apoio ali para minha ideia, chama-se Adalto Martinelli. Único. Então, aqueles outros, ninguém, todo mundo olhava. Que viria a ser prefeito também. Ele era oposição, né, naquele período? O Dalto não era de oposição, o Dalto um direitão, tava lá, né? Ele era um centrão. Aí, na sequência, o Dalto falou assim, rapaz, eu gosto de tratar as pessoas pelo nome. Esse negócio de apelido não é comigo, não. E eu tinha um certo receio de falar meu sobrenome, porque o Espírito Santo tinha passado por uma era do Esquadrão da Morte. Certo. Ele tinha acabado, mas ainda tinha um resquício grande dele. Tinha muitas pessoas... Só para situar o nosso internauta, a gente está falando da escuderia Lecoq. Não, é anterior. Anterior a ela? E aquela brincadeira da violência, que não é brincadeira, gente, era uma época muito perigosa mesmo. Você lembra o nome, mais ou menos, Gelel? Como é que era? Não, o Esquadrão da Morte, ele veio do governo Cristiano Dias Lopes, e depois ele foi chegando, depois ele acabou, porque começou, não concebia um negócio daquele, e ficou todo mundo órfão aí, desabrigado de uma entidade, mesmo que não existisse oficialmente, né? Ocultamente ela existia. Aí eles, com o passar do tempo, eles então criaram a escuderia Lecoq. Mas você ficou um vácuo. Nesse vácuo aqui foi aonde eu vim abrir o jornal. E o Dalto virou para mim e perguntou meu nome. Eu tinha o receio de falar meu sobrenome, porque eu tinha um tio que participou do Esquadrão da Morte, ele era militar, ele matou muita gente, né? E aí, ficou preso. Eu posso falar isso porque ele já morreu também, então não tem problema, né? Então, aí eu falei meu nome, Essi Scardini. Quando eu falei Scardini, pai, foi Virgem Maria, né? Fez nome de gente bravo. Só faltou fazer o nome do pai, não. Aí eu fiquei esperando, né? Aí ele falou, o que é que você é do velho Joel?
Falei, o velho Joel, meu tio, você tá doido? Pô? Aquilo é meu irmão meu. Ele pode chegar lá na minha casa, deitar na minha cama, sem pedir licença. Aí ele já tinha me hipotecado apoio, e a partir daí então esse apoio ficou, né? E passou a ser uma âncora onde eu me segurava ali. Grande né? parceiro do jornal. Grande parceiro, entendeu? Adalto. Então, assim, Uma referência agora importante. dos outros, todo mundo aí, vereadores, secretários, era contra, mas o tempo foi cuidando. Mas algumas edições você conseguia ajuda dele e de alguns outros pares para tirar cópia na Câmara, alguma coisa assim? Era, Não conseguia. tinha, não. Não? A impressão era tudo feito em gráfica, tá certo? Não tinha nada de assim. O que ele fazia, por exemplo, me ajudava. Se eu precisasse de uma intervenção dele, ele estava ali, né? Uhum. Financeiramente, era uma situação muito caótica, então ele não se importava, né, naquele momento em dar uma ajuda. Mas ele, lembro das palavras, ele falou assim, tá aí um negócio bom que a Serra precisa. Olha que frase. 1983. Precisava mesmo. Olha a frase. É um negócio bom que a Serra precisa. Eu te apoio. Bacana. Então, da classe política foi o único. Ô Jererel, pegando carona nessa sua relação com a Câmara de Vereadores da Serra, aí, você contando essa história do Adalto, vamos aproveitar e falar um pouquinho, eu queria que você contasse um pouco dessa sua relação, né, com o Poder Legislativo, com a Câmara da Serra, e chegar aí numa treta recente aí, que tá rolando com a Câmara da Serra. Não é só treta, vamos falar a verdade, é um absurdo o que efetivamente a imprensa capixaba, especialmente o Jornal Tempo Novo, sofreu, que é uma censura. Então, fala Uma censura. Eu não sei se isso aconteceu alguma vez ao longo da história do jornal. Bom, digamos assim, você tem você tem uma legislação e você tem um consentimento tácito, tá? Não tem legislação municipal, eu acho que até estadual, nacional, que permita a imprensa adentrar nas dependências mesmo, lá no plenário da Câmara. Na Assembleia tem no regimento interno, na Assembleia Legislativa tem o processo de credenciamento. Eu posso dizer que eu trabalhei lá, mas existe, lá tem a regra. Escrita. Mas assim, todos os presidentes que passaram pela Câmara, desde o senhor Hermínio Fraga, né, que foi o primeiro presidente da Câmara do primeiro mandato do Mota. 83. 39 até anos. Agora, todos eles, nenhum tinha restrição a gente adentrar nas dependências da Câmara. Podia ser na área administrativa, podia ser na diretoria financeira. No plenário também, tinha liberdade no plenário total? Também, mesmo na Câmara Velha, como na Câmara Nova. A gente sempre teve o bom senso de respeitar os limites. Normas e procedimentos. A gente sabe que, por exemplo, para você entrar no plenário, você tem que ter um blazer. A gente procurava. A gente sabe que não pode ficar de mesa em mesa de vereador. Você tem lá um conjunto de cadeiras, a gente ficava sentadinho ali, assistindo, ouvindo. Ou seja, existe um cercado moral, que ele não existe um muro. Então a gente mas é um cercado moral não que se usava respeitava. dessa liberdade que nos era concedida, essa confiança que nos era depositada, para extrapolar. Cometer excesso. Né? Cometer excesso. A nossa ida na Câmara aquele dia era em função do clima tenso que estava posto naquele momento. Bastidores fervendo. E a gente sabe que muita coisa acontece, não é no plenário. É na retaguarda. É na retaguarda, naquelas salas, no cafezinho. No corredor. No corredor, lá no vestiário, na sala do presidente. A gente sabe que quando chega para o plenário, muitas vezes já está decidido. Já está combinado. Ô Jererel, eu comecei a fazer essa pergunta para você, eu queria que você explicasse para o nosso internauta, então, retomasse um pouquinho, contextualizasse qual foi o problema. Nessa gestão da Câmara, o presidente, Rodrigo Caldeira, barrou a entrada do jornal Tempo Novo. Quando nós chegamos lá, eu e Yuri, nós nos identificamos, mas fomos barrados. Veio o Fábio... O famoso, conhecido como Fábio da Habitação. Fábio da Habitação. Que é o superintendente da Câmara. Orientado pelo presidente, falou, vocês não podem entrar. Foi a primeira vez que aconteceu com o jornal Tempo Novo na Câmara da Serra?
40 anos de cobertura da Câmara. Primeira vez que absurdo. foi. Por isso é minha indignação, porque é um absurdo uma coisa dessa. Aí, Bem característico da época também. Nós questionamos, falamos, mas não houve, né, mudança de comportamento, eles mantiveram a negativa. O que é que nós nos recolhemos, viemos embora e fomos externar o nosso descontentamento, a nossa decepção, né? Então, assim, e aí desagou nesse emaranhado de críticas, de desdobramento que gerou até questionamento para o Ministério Público, da OAB. A associação se manifestou. A Associação dos Jornalistas. Acho que eu vi alguém comentou alguma coisa que acho que a nota da associação tem. Nessa hora os jornais são solidários um ao outro, né? Então, houve o Sindjor, sindicato aí das empresas proprietárias de jornais, que se manifestou. Isso gerou esse projeto de lei que está ali. Então, assim, eu achei que foi uma infelicidade do presidente, tá certo? Não tinha problema nenhum a gente entrar. Explica para o nosso internauta qual o projeto de lei que está acontecendo. Não, porque aí, a partir Depois disso da Celeuma, né? a OAB, ela propôs um projeto de lei com o meu nome para garantir o acesso da imprensa no interior da Câmara de Vereadores. Então, assim, através de normas, né? Igual o Lindomar falou, você fazer um credenciamento, mas você tem o acesso. Credenciou, o acesso está garantido. Está garantido. Né? E é importante então, a gente hoje frisar não isso. Tem. Então, foi feito um projeto de lei, sugestão do OAB, nesse sentido, esse projeto de lei está lá. Tramitando na Câmara da Serra. Mas provavelmente é só depois da eleição, né? Já está aí na bica, né? Aí sim, ele sendo apreciado e votado e aprovado, é do Tempo Novo, vocês, outros jornalistas, outros veículos de imprensa vão lá e vai. Qual que o projeto prevê? Eu tenho que credenciar? Vou lá, vamos credenciar e vou ter o acesso. Então não é um negócio só para o Tempo Novo também não, é para toda a categoria, né? É importante os critérios desse credenciamento. Só algumas coisas que o nosso convidado aqui, Jererel, passou pra gente. É importante realmente frisar assim, que isso demonstra como que a Câmara da Serra ao longo dos anos conseguiu demonstrar esse processo democrático de acesso, né? Aqui todo mundo se conhece praticamente. Então assim, a conversa, o diálogo, você hoje, o meio de comunicação pelo WhatsApp, pelo telefone é tão rápido, né? Que o fato de estar lá ou não, a informação ela acaba chegando também de bastidores. Mas quando a gente nos permite, neste momento político que a gente está vivendo, um processo de censura, isso é muito ruim. Isso demonstra um atraso de mais de 50 anos. Não entra na minha cabeça. Exatamente o que o Jererel está narrando aqui, não é de discurso, é de prática. Por exemplo, eu já fui convidado diversas vezes quando estive na Câmara de Vereadores, eu também estava dentro do plenário. E eu nem da imprensa, o Éden, nem nada. E sempre houve respeito. Eu nunca, assim, que eu tenha conhecimento, eu nunca vi ninguém fazer qualquer processo de que extrapolasse. A não ser um dia especificamente, quando veio um grupo de vereadores de Vitória que deu uma confusão especificamente por causa de um projeto de lei, por causa de guerrinha de direita e esquerda, porque você é A e você é B. E ainda foi praticado, não foi nem por imprensa, e não foi praticado por nenhum cidadão comum que estava ali. Foi praticado por também um vereador que nem daqui da nossa cidade o é. Então, assim, eu particularmente assim, repudio com toda a veemência do mundo qualquer processo de censura. Não conheço o projeto de lei, mas faço questão de analisar o projeto de lei e depois trazer para o nosso internauta bater um papo sobre... E que bom que você está sendo homenageado, porque assim, nada mais justo, tá? Como o Fábio disse. Deixa que a gente também analise, né, professor Hélio, como é que vai ser efetivamente esses critérios para também não ser uma coisa que... torne-se também um atraso. Porque os critérios podem continuar censurando, né? De alguma forma, a presença. Mas eu gostaria aqui só de frisar que a gente vai voltar nesse assunto e falar um pouquinho também para os nossos internautas, né? Dos nossos anunciantes, né? Que estão dando sustentação ao nosso projeto, né? A gente espera estar aumentando aí esses parceiros. Então eu queria mandar um abraço aqui para o Santo Biasucci, que chegou com a gente aqui com todos os seus empreendimentos no Planalto Serrano, um grande empresário. Visionário. Né? Trouxe a Rede Show, né, Planalto Serrano. Sim. É um dos criadores. Criador da Rede Show, mesmo, ele que criou a Rede Show. Colocou agora o posto, né, o Rede Show Postos de combustível, uma nova rede. Abasteci lá no sábado agora. O Santo Atacado, né?
tá com a gente. Folqueto Supermercado, sempre parceirão, né? Há 20 anos com o projeto. 20 anos acompanhando os nossos projetos. CDL Serra, né? Abraço pro nosso amigo Samuel, Falando CDL tanto de Serra. Laranjeiras, a CDL é muito tão importante para Laranjeiras também. Né? E, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém, a Super Paola, né? Paola Cakes, né? que foi uma entrevista que generosamente, deliciosa. né, se colocou à disposição do podcast. Um beijão para Paola e nossos agradecimentos. Grande abraço, Paola. Se vocês Obrigado. me permitem.